Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo grupo de estudo do projeto Processo Civil na Prática e da Comissão de Processo Civil da OAB de São Bernardo do Campo. A gente fica muito feliz em 5h20, 5h40 da tarde, ter aqui mais de 70 pessoas, todos realmente na vontade de aprender um pouco mais sobre o processo civil e todos também na intenção aí de aperfeiçoar os seus estudos. Na tarde de hoje, a gente traz uma grande amiga nossa, que é a professora Verônica. A professora Verônica faz parte do quadro dos advogados da OAB de Osasco, e eu quero desde já agradecer à professora Verônica, em nome de toda a diretoria da OAB de São Bernardo do Campo, em nome do Dr. Luiz Ribeiro, que é o nosso presidente, que está num outro compromisso, infelizmente não vai poder nos acompanhar nessa tarde, mas eu deixo aqui os agradecimentos da diretoria pela sua presença. Agradeço também a presença da doutora Sueli, que é presidente da Comissão de Ética, que também está aqui. Fizemos um encontro há uns dias atrás. Também é um prazer enorme tê-la aqui conosco, doutora Sueli. E nesse momento eu passo a palavra para a doutora Tabata, coordenadora do projeto Processo Civil na Prática, para que ela possa fazer a leitura do currículo da nossa convidada. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A gente agradece, como disse a doutora Juliana, né? 73 pessoas, doutora, bastante gente participando aqui com a gente. Agradecemos a professora Verônica por estar aqui com a gente, apoiando no nosso projeto e nosso grupo de estudos. Eu vou ler agora o currículo, bem extenso, né, professora? Vamos lá. A nossa palestrante, então, é a professora Verônica Rodrigues de Miranda, advogada, sócia do escritório Marques Ramos e Rodrigues Sociedade de Advogados, doutoranda em Direito Civil pela USP, mestre em Direito Civil pela PUC São Paulo, especialista em Processo Civil pela FADISP, graduada em Direito pelo Mackenzie e em Letras pela USP, professora do Instituto Jurídico Marques Ju e de cursos de graduação e de pós-graduação, palestrante e autora de diversos artigos e obras jurídicas, secretária-geral da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, da subseção Osasco, coordenadora da Escola Superior de Advocacia ESA da OAB São Paulo, subseção Cotia, vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado, apoio profissional, acadêmicos de direito, e a OAB vai à faculdade da OAB São Paulo, subseção também Osasco, coordenadora dos acadêmicos de direito da OAB São Paulo, na subseção de Osasco também, coordenadora da pasta de Direito de Família e Sucessões da OAB de Osasco, membro associado efetivo da Academia Brasileira de Direito Civil, ABDC, e associado ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM. Agora eu passo a palavra à nossa palestrante e vamos lá. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, hoje é o dia do amigo, me contaram. Então, estou aqui entre amigos, entre colegas de profissão. Feliz dia do amigo para todos. Quem tem amigo tem tudo nessa vida. E eu só estou aqui porque eu tenho amigas, tenho colegas de profissão que propiciam aqui com que a gente consiga sempre passar um pouquinho do que a gente sabe e realmente conseguir, dentro da advocacia, trocar figurinhas das mais diversas áreas. E eu vejo aqui no chat tanta gente bacana, doutor Cláudio Rodrigues Morales, presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Bernardo do Campo, presente. Muito obrigada, doutor Cláudio Rodrigues, pela presença. Doutora Tabata, que eu conheci hoje, muito obrigada, doutora Tabata. Ela que é coordenadora do projeto Processo Civil na Prática, a gente estava comentando agora, pouquinho antes do início da live, como é bacana tirar do papel a teoria. Processo civil não é fácil, gente. A gente sabe da dificuldade da matéria processual, seja processo penal, processo civil, realmente não é fácil, é complexa a disciplina. Então, a gente conseguir tentar aí desmistificar um pouquinho, realmente é um projeto muito bacana. Parabéns para todas que estão à frente. O que dizer da professora Juliana Magatti? É uma amiga, realmente. A gente diz que a pandemia trouxe aí tantas coisas ruins, mas trouxe coisas boas. E uma delas foram amigas que eu vou levar para a vida, se Deus quiser, e uma delas é a professora Juliana Magatti.
eu chamo ela de Pro. Todo mundo diz que a gente tem a mesma voz, a mesma risada. Provavelmente muitos aqui vão constatar isso ao longo dessa aula, desse grupo de estudos. E a gente realmente troca muitas figurinhas. Ela vem aqui para Osasco. Hoje eu estou em São Bernardo. Muito obrigada. Agradeço a toda a diretoria da OAB de São Bernardo de Campo. Realmente é um grande prazer estar entre vocês. É uma grande honra poder participar desse grupo de estudos tão bacana e tratar de um tema que eu tanto gosto, né? Que é relacionado aqui ao inventário, ao processo de inventário. A doutora Laura, vice-presidente da Comissão de Processo Civil, muito obrigada também pela presença. A doutora Caroline, também membro da comissão. Eu não sei se tem outros membros da comissão. Se tiverem, agradeço a presença. Eu sei que temos aqui, deixa eu ver, 77 participantes. Não tem como mencionar todos, mas muito obrigada. Como a Pro comentou no início, são 17h47, num frio, gente. Hoje está friozinho, né? Todos aqui querendo estudar processo de inventário, então realmente só tenho a agradecer. Muita gente aqui, professora Juliana é maravilhosa, ela é mesmo, gente. Bom, eu vou abrir aqui os meus slides. O que eu pensei para a tarde de hoje, né? A temática do grupo hoje é processo de inventário. Quando a gente pensa em inventário, não tem como fugir. Direito processual e direito material. Eventualmente, eu vou trazer um pouquinho de direito material, um pouquinho de Código Civil, não tem como fugir dele. E eu resolvi fazer, gente, já que o objetivo da tarde é um grupo de estudos, é estudar um pouco do inventário, mas com viés mais processualista, eu trouxe um resumo dos aspectos principais, dos pontos mais importantes, daquilo que realmente vocês não podem deixar de estudar, de saber. Então, eu trouxe alguns slides pontuais dos principais artigos do CPC que tratam da temática de inventário. Eu vou compartilhar aqui com vocês, e aí vocês me deem um ok se todo mundo está conseguindo ver, se está tudo certinho. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aí. Todo mundo está vendo? Tem um ok, um joinha. É a professora Magali, todos estão vendo, sim. E já está aparecendo para mim também. Está aparecendo? Obrigada. Uma outra pessoa que está aqui presente, gente, é o professor Josafá, meu companheiro de vida. Está sempre aqui acompanhando as minhas lives e eu as dele. Então, não tem como deixar de agradecer a presença dele. E desejar também feliz Dia do Amigo, porque quem sempre acompanha a nossa vida, gente, é nosso amigo. Então, não tem como também deixar de agradecer a presença do professor Josafá Marques. Eu sempre começo as minhas aulas, as minhas lives, seja um grupo de estudo, trazendo aqui as minhas redes sociais. Eu sempre faço postagens, principalmente de inventário. Eu gosto bastante de tratar dessa temática. É uma temática, gente, desculpem a palavra coloquial, mas que vem bombando nas redes sociais, vem bombando na advocacia, até porque a temática de planejamento sucessório está tendo uma roupagem nova, muita gente tem estudado a questão relacionada ao planejamento sucessório, a questão voltada ao próprio inventário, tem tomado aí uma roupagem diferenciada, muita gente tem se interessado com relação a essas temáticas da sucessão. Eu digo que a sucessão antes da pandemia estava deixada lá no cantinho, as traças, depois da pandemia todo mundo resolveu estudar sucessão, né? Então eu tenho feito postagens aí com uma certa regularidade, então deixei os meus contatos no Instagram, do Facebook e do YouTube também. Eu junto com o professor Josafá temos um projeto bacana também, do Marquijur, a gente costuma fazer lives todas as terças-feiras, hoje, inclusive, tem uma relacionada também ao mundo jurídico, cada semana tem uma temática completamente diferente, quem se interessar, depois é só buscar a gente nas redes sociais também. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre inventário. Eu sempre gosto de dar início no inventário, gente, trazendo o principal princípio do inventário. Muita gente imagina que o inventário tem início e, na verdade, o inventário precisa ter a necessidade da realização do inventário para que você consiga fazer a transferência patrimonial com a morte de determinada pessoa. Então, já começamos mal, certo? Para se transferir a propriedade do falecido para alguém,
há obrigatoriedade da realização do inventário. Errado. Você não transfere nada através do inventário. Por quê? Porque a transferência patrimonial, ela se dá desde o início. Em razão de um princípio, gente, que vem lá do direito romano. Um princípio que eu trouxe aqui para vocês, claro, tudo em latim, princípio da Saisine. E aí eu coloquei o artigo relacionado do Código Civil, o artigo 1784. Esse artigo, ele já tratava da Sazire, né? Ah, nossa, professora, cada nome estranho, que quer dizer apropriar-se, imitir-se na posse. A partir do momento, eu sempre trago isso, né? Essa caricatura nas minhas aulas. A partir do momento que a pessoa, infelizmente, falece, fecha os olhos, é o momento onde se opera a transmissão patrimonial. Todos os bens automaticamente já foram para os herdeiros. Então, a transmissão do patrimônio se opera automaticamente, imediatamente com a morte. O inventário não serve para transferir absolutamente nada. 1784 do Código Civil. A transferência já ocorreu, já saiu do plano da propriedade da posse de A, falecido, para todos os seus herdeiros ou eventualmente legatários. Se houver legado, eventualmente ele deixou algum tipo de testamento, também para os herdeiros testamentários. Muito bem. Se já se opera automaticamente a transferência patrimonial, eu posso ter um único herdeiro, ok, mas não é o que normalmente nós advogados, eu sei que tem muitos jovens advogados hoje aqui no grupo, nós presenciamos na nossa vida prática. Na grande maioria das vezes, a gente só pega a pepina, não é assim? Você pega aquele caso em que tem 10 filhos, geralmente de famílias distintas, e como operar e como resolver isso na prática. Então, a gente diz que a transferência se opera de plano, a partir do momento que a morte se opera, que ocorre o falecimento da pessoa, e todos esses herdeiros, eles vivem em regime condominial. É aquilo que se chama de condomínio hereditário. Muita gente conhece muito bem o regime de condomínio do Código Civil e diz que não entende de inventário. Mentira! Se você entende de condomínio, você entende de inventário, porque as relações são muito parecidas. Então, o condomínio tem uma similitude com a relação entre os herdeiros no inventário muito aproximada. A gente diz que, na verdade, a gente tem uma relação de condomínio dos bens em comunhão. Por quê? Eu tenho uma relação condominial com a meeira, em relação ao falecido, durante todo o período, na constância do casamento, e aí, claro, vai divergir com relação ao regime patrimonial do bem, mas eles viveram um condomínio, e depois eu vou ter uma relação condominial entre todos aqueles herdeiros. Então, o condomínio hereditário, gente, é o maior problema. Por quê? Sempre que eu tenho condomínio, gera litígio. Se você vive aí em condomínio, você sabe disso. Tem problema com o síndico, tem problema com os condôminos, tem problema com as cotas, tem problema com o voto dentro do seu condomínio. Não seria diferente dentro de um inventário. E aí que surgem os grandes problemas e os grandes litígios. E se você muitas vezes trabalha com direito imobiliário e consegue resolver essas questões condominiais na prática, você provavelmente, se começar a se enveredar para o direito sucessório, também conseguirá resolver essas questões sucessórias na prática. É uma questão de fazer analogias entre um âmbito e outro, é muito comum, tá? E aí, quando a gente imagina, houve a transferência patrimonial, houve falecimento, transferência automática do patrimônio para os herdeiros, gera automaticamente o condomínio hereditário. Para que serve, portanto, o inventário? Ah, inventariar os bens, fazer a relação dos bens. Sim, mas isso é só o início. O início é fazer o quê? A arrecadação, eu fazer a listagem de tudo aquilo que de fato foi deixado, num segundo momento liquidar tudo aquilo que foi deixado, portanto eu tenho o ativo e o passivo daquilo que efetivamente o falecido de cujo inventário se refere, daí a etimologia, a origem da palavra de cujos,
de cujo inventário se refere, de cujos bens se refere, portanto, eu tenho que fazer essa liquidação. Tenho os ativos, tenho os passivos. Isso é realizar o inventário. Já que a transferência já ocorreu, arrecado, liquido, inventario. Muito bem. Num segundo momento, já que eu arrecadei e liquidei, eu tenho que realizar a divisão patrimonial. E aí sim, a partilha, ela vai se operar nesse momento, com a divisão desses bens. Por isso que no CPC, se vocês abrirem os artigos relacionados, a gente já vai ver, lá vai constar do inventário e da partilha, porque são dois momentos realmente com os seguintes: eu vou ter primeiro o inventário e no momento posterior eu vou ter a partilha. Então vejam como a lógica do CPC, se a gente for pensar nessa sequência de eventos, se opera, tá? E quando a gente faz, portanto, uma analogia entre inventário e condomínio, uma outra analogia, então os advogados aqui que trabalham com direito imobiliário de plantão já estão, realmente tem a ver um pouquinho com condomínio. Os advogados também que atuam no âmbito do direito empresarial, recuperação de empresas, também vão começar a fazer alguns links, algumas analogias. Por quê? O inventário também, gente, tem muito a ver com o âmbito da falência, de recuperação de empresas. Quando a gente pensa numa falência, nada mais é, claro, guardadas as devidas proporções, eu não sou advogada do âmbito empresarial, mas nada mais é do que a morte da empresa. Vai gerar massa falida, eu vou ter que fazer a apuração de haveres, vou ter que fazer o levantamento patrimonial, os ativos, passivos, pagar o possível dos meus credores e efetivamente fazer o fechamento daquela empresa. A mesma coisa se dará no âmbito do inventário. Eu também vou ter aí os herdeiros. Claro que muitas vezes eu vou ter um passivo maior do que um ativo, e aí eu vou ter aquilo que se chama, né, de um inventário insolvente. Eu faço a liquidação dos bens e vejo que, infelizmente, é totalmente insolvente aquela relação de inventário. Eu não tenho nem partilha, não há bens suficientes para que os herdeiros possam futuramente, num segundo momento, realizar a partilha daqueles bens. Portanto, a essa situação, eu digo que se está diante de um inventário insolvente. Então, é uma situação muito parecida com uma situação de falência propriamente dita, tá? Claro, guardadas as devidas proporções. Eu posso também ter uma situação segunda de inventário com desfecho zero, que é o quê? Os bens deixados pelo falecido serviram para pagar as dívidas. Quem já não se deparou com uma situação dessa? Ficou empatado no 0-0, não sobrou nada de patrimônio para os herdeiros, não houve efetivamente nenhum tipo de partilha, mas também quitou tudo aquilo que eventualmente havia de débito pelo falecido. Mas a essa modalidade, a doutrina dá o nome de inventário com desfecho zero. Ainda inventário com desfecho positivo, que é o que normalmente todo mundo espera, né? Todos os herdeiros almejam no final, que é após a liquidação, a arrecadação, aí haverá partilha efetivamente entre os herdeiros. E aí pode-se operar essa partilha efetivamente quando há mais de um herdeiro, ou pode-se operar a adjudicação havendo apenas um herdeiro. Ou então, aquilo que popularmente se chama de inventário negativo, é quando, de fato, não há bem algum deixado pelo falecido, tá? Ele não deixou bens nenhum para serem partilhados entre os seus herdeiros, mas muita gente deve estar pensando nessa hora. Bom, se o falecido não deixou bem nenhum para ser partilhado, por que eu tenho que fazer o inventário? Não faz o menor sentido. Porque muitas vezes tem-se a necessidade de uma declaração de inexistência de bens. Por quê? Várias são as situações na prática. Primeiro, posso ter muitos credores. Tudo bem, o fulano não deixou patrimônio, mas deixou muita dívida. E como que eu comprovo para esses credores que, eventualmente, por mais que eles tentem aí cobrar, procurar bens, não existe nada em nome no CPF do falecido, através da realização de um inventário negativo, podendo ser judicial ou extrajudicial, via cartório, dizendo, olha, de fato, não há bens para serem partilhados em nome do fulano.
nada mais é do que um inventário negativo, que é uma declaração de inexistência patrimonial dele. Então, situação super comum. Vários credores aí, justamente para que eles não fiquem buscando depois patrimônio, inclusive desses herdeiros, dizendo, houve algum tipo de fraude, foi realizado o inventário, e aí comecem a buscar patrimônio pessoal dos herdeiros, achando que houve fraude por parte desses herdeiros. Uma segunda situação, se esses herdeiros precisarem realizar a outorga de algum tipo de escritura em termos aí de compromisso de compra e venda de bem imóvel, como que eles efetivamente vão dar essa escritura? Através de uma declaração de inexistência de bens. Não há bens porque em vida ele já realizou a outorga de determinado bem imóvel, mas precisa-se automaticamente realizar a escritura. Como que efetivamente eles vão assinar? Através do inventário negativo. Outra situação, precisa dar baixa perante a Receita em termos de algum tipo de empresa que não há movimentação, não há nenhum tipo de valor, não há saldo, não há nada, precisa zerar. Como que você muitas vezes consegue isso na prática? A depender da situação, também através do inventário negativo. Então, existem inúmeras situações práticas que, apesar de não ter patrimônio algum em nome do falecido, ainda assim há necessidade da realização dessa declaração de inexistência de bens. Então, tudo depende muito do caso concreto, mas exemplos práticos não faltam dessa necessidade de inexistência de bens, mas da, ainda assim, obrigatoriedade da realização desse inventário. Então, vejam, existem inúmeras situações pontuais, e aí a gente vai analisar, a gente analisa a natureza desse inventário, a depender da solvência ou não patrimonial, em termos de do que esse falecido deixou, do que esse decujus efetivamente deixou em termos de patrimônio. Se ele não deixou nada, se ele deixou mais dívidas do que patrimônio, se ele efetivamente deixou patrimônio suficiente para a realização da partilha ou da adjudicação, ou se realmente a situação é de total insolvência e nem as dívidas os herdeiros conseguiram realizar os pagamentos, ou se ficou elas por elas, no caso do desfecho zero. Não deixou dívidas pendentes, mas também não deixou aí nenhum tipo de patrimônio para ser partilhado entre os herdeiros. Então, vejam que pode ocorrer de tudo um pouco aqui na vida prática. Beleza? Tranquilo, gente? Alguma dúvida por enquanto? Sem dúvidas? Por enquanto, tá tudo tranquilo, Pro. Obrigada, Pro. Nada. E aí eu trouxe aqui algumas ideias, gente, foi só um panorama inicial com relação ao inventário. Eu trouxe algumas questões relacionadas à legitimidade e competência, tá? Quando a gente pensa em competência, em âmbito nacional, acho que não tem grandes dúvidas, mas eu trouxe o artigo 48, que trata sobre o foro do domicílio do autor da herança. Muita gente imagina que, inicialmente, se ele tem determinado bem naquele local, obrigatoriamente o inventário tem que ser ajuizado naquele local. Mas vejam, a regra está no caput do 48, foro do domicílio do falecido. Então, a primeira regra, quando você, advogado, vai pensar onde ajuizar a ação, e aqui a gente está pensando, gente, a todo momento, no processo de inventário, no inventário judicial. Porque o inventário extrajudicial em cartório, qualquer tabelionato de notas. Não existe uma regra, você pode ajuizar em qualquer um, não existe uma competência específica para o inventário extrajudicial. E muitos advogados, inclusive, quando o falecido às vezes tem patrimônio em diversos estados do Brasil, analisa a competência em termos de onde ajuizar o inventário extrajudicial, com relação, inclusive, à alíquota do ITCMD que o cliente vai pagar. A gente vai ver ITCMD um pouco mais à frente, mas vocês sabem, o ITCMD é um imposto estadual. E, a depender do estado, a alíquota é diferente. São Paulo é 4%, mas existem outros estados onde a alíquota é maior. Então, a depender da situação, às vezes vale mais a pena você imaginar ajuizar, e no caso aqui, dar entrada no inventário extrajudicial, ou na grande maioria dos bens, em determinado local onde você vai gastar menos. Então, é toda uma questão contábil, de você tentar fazer com que o seu cliente gaste um pouco menos, inclusive no cartório.
Mas aqui a gente está pensando no inventário judicial, judicializando a demanda por enquanto. Então, a regra é o foro do domicílio do autor da herança, tá? Então, no Brasil é o competente para inventário, partilha, arrecadação, cumprimento de disposições de última vontade. Não é objeto do grupo de estudos de hoje tratar de testamento, mas aqui também nós vamos incluir o testamento. Impugnação ou anulação de partilha extrajudicial. Então, se você vai judicializar a litígio em partilha realizada em cartório, também é a mesma competência e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Isso é importante. A parte final do 48, gente, muita gente às vezes morre de dúvida, mas o sujeito morreu nos Estados Unidos, morreu na Europa, o que fazer? Não importa. Qual foi o último domicílio dele no Brasil? Essa será a competência para o ajuizamento do inventário no Brasil. Por quê? Porque eu preciso estabelecer uma competência nacional. No momento, a gente está pensando no princípio da territorialidade. A gente está pensando numa competência ainda nacional. A gente já vai ver a competência internacional no segundo momento para o inventário, tá? Agora, o parágrafo único ainda traz. Se o autor da herança não possui domicílio certo, aí sim vem a segunda regra, foro de situação dos bens imóveis. Se ele tem vários bens imóveis, você vai poder escolher qualquer um deles, claro, tá? Mas a regra geral inicial é o último domicílio em que ele residia, por mais que ele tenha falecido, tenha morrido em outro país. E muita gente, às vezes, acaba se confundindo com esta regra em razão do falecimento ter se dado em outro local. Ah, mas e se ele não tem bem imóvel nenhum? Não tem problema. Se você não sabe qual foi o último domicílio, não tinha bem imóvel nenhum, local de qualquer bem do falecido. Então, o próprio 48, nos seus incisos, já vai trazendo todas as regras de competência para o ajuizamento do inventário. Se ele não deixou bem nenhum, via de regra, você faz o inventário negativo e aí você vai, na regra, né, no sistema do inventário negativo, vai fazer lá no cartório, no tabelionato de notas. Geralmente, essa é a regra, tá? Mas você vai se utilizar, primeiro, foro domicílio. No segundo momento, principal, bem imóvel. Vários bens imóveis, qualquer local. Não tem bem imóvel, não sabe qual foi o último domicílio, local de qualquer um dos bens deixados pelo falecido. Um veículo, conta bancária, qualquer bem serve caso não haja qualquer bem imóvel. Essa é a regra do sistema do 48. Isso no âmbito nacional. Mas, paralelo ao princípio da territorialidade, eu também tenho o princípio da pluralidade de juízos sucessórios. Então, lendo o 23, inciso 2, eu vou ter o seguinte: compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra. Então, eu tenho que ler o 48, tenho que ler o 23 juntos. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Vejam, novamente, quando a gente pensa, fulano faleceu em outro país, pouco importa. Fulano tinha domicílio em outro país, pouco importa. O fulano que faleceu tinha nacionalidade em outro país, mas tinha bens no Brasil, pouco importa. Veja que sempre a competência está sendo puxada a todo momento para o Brasil. Esta é a regra, a autoridade judiciária brasileira. Então, de maneira expressa, qual que é a regra? Tem bens situados no Brasil? Regra, justiça brasileira para julgar matéria sucessória. O bem não está situado no Brasil. O princípio não é da territorialidade. O princípio é da pluralidade de juízos sucessórios. Vamos aos exemplos. Fulano falece deixando 5 bens imóveis no Brasil e 3 bens imóveis em Portugal. Agora está
moda, né, gente? Muita gente aí querendo morar em Portugal, comprando casa em Portugal, apartamento em Portugal, comprando negócio, né? Muita gente abrindo negócio, ainda mais na pandemia, tem muitos amigos meus indo morar lá em Portugal. Bom, e aí ele tem aqui um patrimônio no Brasil X e um patrimônio em Portugal Y, e ele falece. Muito bem. O que fazer com o patrimônio no Brasil? Tranquilo. Brasileiro, bem situados no Brasil, não há dúvidas, competência brasileira para um inventário de bens situados no Brasil. E os bens que estão situados em Portugal? Ele tinha lá um apartamento e tinha 2 casas em Portugal. O que fazer com esses bens imóveis lá? Como fazer o inventário desse patrimônio em outro país? Eu não posso me utilizar da autoridade judiciária brasileira, justamente pela pluralidade de juízos. Quantos forem os meus bens em diferentes juízos, diferentes serão os inventários que serão abertos. Portanto, obrigatoriamente, para abertura do inventário e partilha das 2 casas e do apartamento em Portugal, terá que ser realizado em Portugal. Tá? Então, inclusive no escritório já tive um caso assim, tive que contratar um correspondente jurídico para me auxiliar, até porque eu não conheço da lei portuguesa, não sei como vige a regra de inventário em Portugal, e nem tenho a minha OAB, não serve, né? Não posso advogar em Portugal. Só um parênteses, né? Não sei se vocês sabem, mas existe um tratado Brasil-Portugal que facilita, inclusive, essa questão da advocacia para brasileiros lá e para portugueses aqui, né? Então, você faz aí, você consegue prestar prova na Ordem dos Advogados lá, chama OA, Ordem dos Advogados em Portugal, e você consegue pegar carteira, inclusive, lá. Então, isso é bem legal. Tem muitos advogados que são luso-brasileiros, brasileiros luso, tem um termo lá, e você consegue advogar nos 2 países. É bem bacana isso. Inclusive, eu já até entrevistei alguns advogados que foram brasileiros, que foram morar em Portugal. Então, enfim, trabalhando aí, digamos, em 2 países ao mesmo tempo, eles falam bastante sobre isso, inclusive sobre os inventários, que eles acabam pegando bastante inventário de brasileiros, eles acabam fazendo a parte de Portugal e fazendo parceria com os advogados brasileiros que fazem a parte no Brasil. Então, vejam que parece simples, mas a gente tem que diferenciar onde o bem se situa, para saber qual que é a competência para a realização do inventário. Tranquilo, gente? Então, 2 artigos salvam vidas, né? O 48 e o 23, inciso 2 do CPC, tratam da questão das competências dos inventários. Belezinha? E aí eu trouxe, já que a gente está trazendo aí a questão das competências, uma decisão do STJ justamente tratando dessa matéria que a gente está vendo aqui de competência, que disse o seguinte: tem uns 3 aninhos, foi outubro de 2018, né? 2 anos e pouco essa decisão, mas que determinou o seguinte: tendo em vista que a sucessão de bens do decujus situados no estrangeiro regula-se pela lei do país alienígena, nos termos do artigo 23, inciso 2 do CPC 2015, o qual preconiza o princípio da territorialidade, mostra-se descabida a solicitação de informações à instituição financeira situada no estrangeiro, Suíça no presente caso, uma vez que os valores lá constantes da titularidade do autor da herança, à data da abertura da sucessão, não serão submetidos ao inventário em curso no Brasil. Foi um caso, gente, em que o falecido ele tinha conta bancária na Suíça. Aí o que aconteceu? Os herdeiros abriram inventário no Brasil e solicitaram, né, via carta rogatória, que fosse encaminhado informações sobre os extratos bancários da conta do falecido na Suíça para que entrasse no inventário aqui no Brasil. E, claro, foi negado, eles recorreram, chegou no STJ, o STJ falou, não precisa de nenhum tipo de informação com relação aos dados bancários de um banco estrangeiro, porque para que você vai usar?
efetivamente, a abertura da sucessão não vai se dar aqui, vai se dar lá, na Suíça. Então, é uma informação totalmente desnecessária. E negou de novo. Então, para vocês terem uma ideia de como, muitas vezes, tendo noção das competências nacional e internacional, você agiliza o inventário do seu cliente, não demanda mais tempo do que o necessário. Às vezes, o inventário já é tão demorado. Se você entende dessas questões de competência, facilita aí muito a vida dos clientes. Tranquilo? Muito bem. Eu trouxe aqui também questões relacionadas à legitimidade. Professora Juliana, se tiver dúvidas, é só você me avisar, por favor, Tá tá? tranquila, Pro, estamos aqui monitorando. Tanto até a gente, vou até fazer um adendo. Quem tiver dúvidas para a professora Verônica, pode mandar aqui no chat, que a gente vai direcionar as perguntas para que ela possa responder. E quem está nos acompanhando pelo Facebook também pode mandar as perguntas lá no comentário, que as perguntas serão respondidas pela professora Verônica, tá bom? Pode passar as perguntas aqui, que a gente está monitorando as perguntas para poder responder. E aí eu só vou fazer um adendo. A Maria disse que estava tentando entrar desde as 17h30, só conseguiu entrar agora. Maria, o evento está sendo gravado, tá? Então, o pedacinho que você perdeu no começo, você vai poder depois assistir no canal do YouTube da subseção. A gente vai deixar o link aqui depois para você poder ter acesso, tá bom? Vou devolver para a professora Verônica, que vocês não estão aqui para me ouvir hoje, é para ouvir ela. Obrigada, Pro. Vamos lá. Legitimidade ativa no inventário, gente. São 2 artiguinhos do CPC, 615 e 616, tá? A regra: quem estiver na posse e na administração do espólio, tá? Então, quem efetivamente está lá administrando os bens deixados pelo falecido, quem está na posse, geralmente, se o falecido deixa bens imóveis, deixa alguns bens móveis. Então, você está residindo na casa, você administra os bens que estão alugados, você tinha acesso à conta bancária, tinha senha, você que administrava a entrada e saída, enfim. Ou é um filho, ou geralmente é o cônjuge sobrevivente que faz isso. Então, via de regra, né, quem ajuiza, quem já tem todo o conhecimento, já sabe o que tinha, quanto valia, como funcionava, é quem normalmente já dá o início, dá o start no inventário, já quer resolver logo de uma vez, quer dar início, já quer dar entrada, já quer pagar tudo, porque entende da dinâmica de todo aquele procedimento, já sabe toda a relação de bens e já ajuda bastante o advogado. Geralmente, aquele que procura primeiro o advogado, já leva tudo mastigadinho, toda a relação de documentos e já dá o início a tudo. Mas não somente quem está na posse e está na administração do espólio desses bens é que pode ajuizar efetivamente a ação de inventário, tá? Eu tenho aí uma legitimidade concorrente do 616, tenho vários interessados, tá? Existem até alguns doutrinadores que diz qualquer interessado pode ajuizar. Realmente, o CPC deixou a gente de uma maneira mais aberta, porque, a depender da situação do caso concreto, de fato, qualquer pessoa que tenha um interesse, nem que seja indireto, poderá ajuizar a ação de inventário. Então, eu tenho credores. Os credores podem ser ou do falecido, do decujus, ou credores de qualquer um dos herdeiros. Por quê? Se for credor do falecido, obviamente está claro, ele tem interesse direto naquele inventário, porque se foi deixado bens, ele tem aí que se habilitar ou que ajuizar a demanda para conseguir o seu valor do crédito. Se for de qualquer um dos herdeiros, o herdeiro vai ter direito a receber o seu quinhão, logo também tem interesse direto. O Ministério Público, se houver qualquer herdeiro incapaz e não houver o ajuizamento daquela demanda, e aí muita gente vai dizer, tem gente que demora 20, 30 anos ou então nunca entra com a ação de inventário. Concordo. Mas se chegar muitas vezes ao conhecimento do Ministério Público e houver qualquer herdeiro incapaz, segundo o CPC, também há legitimidade para o ajuizamento do inventário, tá? A Fazenda Pública, a gente via de regra tem interesse no ajuizamento do inventário. Por quê? Porque tem recolhimento de imposto estadual, de competência da Fazenda Pública e TCMD. Logo, também tem interesse no ajuizamento da ação. Herdeiros, via de regra, claro, ou um ou todos de maneira concorrente. O que a gente vê na prática é todos, se de comum acordo, ou apenas um
e muitas vezes nem avisa os demais, quando há litígio geralmente é assim, um ajuiza e os demais correm atrás e se habilitam na ação de inventário, tá? O viúvo meeiro, muitas vezes, ou ele e os demais herdeiros, ou ele sozinho, e os demais também correm atrás quando sabem do ajuizamento da ação, dentre outros legitimados. Eu coloquei os mais comuns aqui no slide, mas vejam que, de uma maneira ampla, eu tenho a legitimação ativa para ajuizamento, né? Então, dentro do inventário, realmente, há interesse direto ou indireto em termos de liquidar e arrecadar valores patrimoniais oriundos do patrimônio daquele falecido, eu tenho legitimidade ativa para aquele inventário. Essa é a regra, essa é a ideia geral do sistema do CPC, tá? Eu coloquei aqui para vocês também os artigos relacionados no CPC. Claro, o Código Civil é bem detalhado no que trata do inventário. O direito material, realmente, a gente poderia dar um curso de 6 meses quando a gente pensa em direito material e inventário. Não é o objetivo do grupo, claro, mas eu tenho aqui 63 artigos do CPC, que já é bastante coisa, que trata do procedimento do inventário, 610 ao 673. Mas, de maneira geral, resumidamente, eu tenho 3 espécies de inventário que esses 63 artigos abordam. Quais são as 3 espécies de inventário? Eu vou ter o inventário judicial comum, que ele é chamado de residual. Por que ele é chamado de residual? Porque eu tenho outras espécies que, primeiro, eu vou olhar para elas. Não sendo o caso delas, aí sim eu vou procurar o inventário judicial comum, que é o mais demorado, é aquele que demanda realmente muito mais tempo, documentação e muitas vezes mais dinheiro dos nossos clientes. Então, o arrolamento, tanto sumário como ordinário, que a gente já vai ver, são, a gente diz, mini inventários, são mais simples, menos custosos e são modalidades realmente mais céleres, né, mais rápidas no inventário. Se não for um caso de arrolamento nem sumário, nem comum, ainda pode ser um inventário extrajudicial, não está no CPC, no rol do 610 e 673 de maneira expressa, mas tem lá um parágrafo ou outro mencionando a possibilidade de você ajuizar, caso todos estejam concordes, sejam capazes, representados por advogado, mediante uma escritura pública perante o tabelionato de notas, você ir lá e ajuizar, você entrar com o inventário. Mas, claro, tudo isso depois é realizado até por normas do CNJ, tem inúmeras resoluções dos cartórios que tratam de maneira detalhada a respeito do inventário extrajudicial. O CPC se concentra no procedimento do inventário judicial residual, vejam que é o grosso aqui do 617 ao 658, de forma residual. Não cabe arrolamento, as partes não vão para o cartório, então cai aqui na vala comum do inventário judicial residual. Então, basicamente, esse é o quadro geral das 3 espécies de inventário que o CPC nos traz. Muito bem. Eu tentei resumir através de 14 pontos do procedimento. Oi. Nós temos 2 perguntas aqui para você. Vamos lá, vamos às perguntas. A gente vai, aí dá tempo de você tomar uma água também e dar uma respirada. Vamos lá. A primeira pergunta é da doutora Juliana Zamboni, que, se eu não me engano, acho que é a minha ex-aluna. Ju, confirma aí, porque são tantos nomes, mas alguns sobrenomes a gente lembra, mas confirma aí. A dúvida dela é o seguinte: o falecido residia na Itália e não tem bens nem lá e nem aqui no Brasil. Todos os herdeiros estão na Itália. Como funciona o inventário negativo? Bom, se ele deixou, pelo que eu entendi, ele tinha bens na Itália. Tem que fazer inventário na Itália, é isso? Ele deixou bens na Itália? O que ela coloca aqui para gente é que ele residia na Itália, não tem bens nem lá e nem aqui no Brasil. Ele não tem bens em lugar nenhum. Só que todos os herdeiros estão na Itália. Como que funciona o inventário negativo? Bom, primeiro, o inventário negativo é doutora... Eu esqueci o nome dela. Juliana. Juliana, sua xará. Minha xará. Doutora Juliana, o inventário negativo, primeiro, ele é facultativo, ele não é obrigatório. E ele só serve se realmente for necessário você se utilizar da declaração de inexistência patrimonial do falecido. Então, primeiro, você precisa dessa declaração de inexistência patrimonial dos bens
do sujeito? Se você não precisar, esquece o inventário negativo, não faça nada. Segundo, você precisa, de fato, realmente de uma declaração de inexistência patrimonial do sujeito. Aí você começa a pensar, ele não deixou nada aqui. Se toda a vida foi sempre na Itália, você tem que ver se existe algo parecido, similar na Itália. Porque pelo que aproleu, ele passou a vida na Itália, todo mundo reside na Itália, ele morava na Itália, ele faleceu na Itália. Precisa ver se a vida dele inteira, em termos de situação financeira, de credores, era na Itália. Provavelmente vai precisar fazer algo similar se existir lá. E aí, o que eu te sugiro, você realmente verificar se nos cartórios eles fazem algo assim para você resguardar eventuais questões creditícias dos herdeiros do seu cliente. Porque no Brasil os cartórios são muito reticentes em fazer esse tipo de inventário, quando toda a vida financeira das partes são em outro país. Eu já vi situações semelhantes à da doutora Juliana e eles se negaram a fazer. Então, se até a doutora depois quiser me mandar um e-mail, até posso orientar, depender das particularidades do caso, mas já vi casos parecidos, doutora, e o cartório não quis fazer, tá? Não sei se eu respondi, mas é mais complicado quando você tem uma vida que não tem lastro no Brasil, entendeu? Pro, nós temos uma outra pergunta, que é da doutora Mariana, que é membro da nossa Comissão de Processo Civil. E ela pergunta o seguinte: 2 decujos e 3 herdeiros, irmãos. 2 decujos e 3 herdeiros irmãos, que não concordam com a venda do único bem, que é um imóvel. Isso, infelizmente, não está regularizado, seria apenas a transmissão de direitos e obrigações do imóvel. A irmã mais velha pode ajuizar a ação de inventário, requerendo o aluguel do respectivo imóvel para arcar com as custas do processo e imposto e TCMD, mesmo sem a concordância dos outros irmãos? Sei que para a venda a jurisprudência é clara que sim, mas do aluguel não se fala. Seria correto o pedido de depósito em juízo ou apenas a administração das finanças pelo inventariante? Olha só, gostei da pergunta. Muito bem, Mariana. Muito bem. Bom, Mariana, além de ser membro, é minha ex-aluna, então a gente fica mais orgulhoso ainda. Muito bem, tem várias coisas, na verdade, nessa pergunta, né? Primeiro, eu tenho 2 cônjuges e 3 herdeiros, né? E a gente vai até ver a questão do inventário cumulativo, né? Como é que funciona mais para frente. Quando não há consenso, tem várias possibilidades. Como nós já vimos, inventário é condomínio. Então, o que eu sempre oriento os clientes tá dando muita briga dentro do condomínio, realmente não tá dando certo, e aí, claro, já foi feito inventário, o condomínio perdura, não chega num consenso. Uma situação muito comum é você ajuizar uma ação de dissolução de condomínio. Então, cada um tem 1/3, nesse caso são 3 filhos, né? Cada um tem 1/3, 33,33%. Não querem vender, ou geralmente um quer vender, os outros 2 não querem. Uma alternativa seria essa, mas pelo que eu entendi, ainda nem foi ajuizado a ação, ou se foi, está em andamento, e os demais não querem pagar as custas, ou não têm dinheiro nem para pagar o TCMD, né? E parece que um reside no imóvel e os outros 2 não querem pagar o aluguel. Realmente não tem consenso, tá, doutora Mariana, com relação a essa questão dos aluguéis. O que na prática eu vejo muito, tá? E claro, tem gosto jurisprudencial para todo lado. A gente muitas vezes orienta a realmente depositar em juízo os valores, porque é uma questão controversa a questão dos aluguéis, mas é uma questão que, como, querendo ou não, você tem direito a 33,33% nesse caso que a doutora Mariana nos trouxe, e você está usufruindo de um patrimônio que você não tem a totalidade, então seria, teoricamente, devido aí a alguma quantia a título de locação.
É a mesma discussão quando a gente está diante aí de um divórcio, em que eu tenho um único imóvel que um dos cônjuges reside e requer aluguel do outro. E aí o outro vai depositando em juízo enquanto a discussão vai perdurando, vai perdurando, vai perdurando. É a mesma coisa. E aí depois, no final, se discute se era cabível ou não aquilo, e aí realiza o levantamento da quantia ou se devolve a quantia para aquele herdeiro que foi realizando os pagamentos, tá? Então, doutora Mariana, se você tem um caso desse no seu escritório, eu não sei para que lado você está advogando, se para o lado da coitada aí que está querendo pagar o ITCMD e pagar as custas do processo de inventário, ou para o lado dos outros herdeiros que não querem pagar, mas é possível sim. E o que eu mais vejo na prática é realizar esses pagamentos via depósito judicial, tá? Não sei se era mais ou menos essa a sua ideia, mas é possível. E muita gente, muitos advogados eu vejo fazer isso na prática. Costuma resolver, pelo menos num primeiro momento. E com esse dinheiro você costuma resolver a questão, inclusive, do processo do inventário, que não é barato. E depois você faz as compensações e faz as prestações de conta. Ainda mais se esse herdeiro for o inventariante, porque ele tem que prestar contas depois dessa quantia, desse dinheiro que é feito o depósito, se ele consegue levantar e depois paga as custas e paga o imposto relacionado a esse processo de inventário, tá? Então, ele prestando as contas, ele consegue, inclusive, depois finalizar o inventário e fazer as compensações com os outros irmãos. Ok? A doutora Mariana, ela complementou a pergunta. Ela falou que, na verdade, ninguém reside no imóvel. Tá. Os herdeiros não ingressaram com a ação. Um dos herdeiros deseja ingressar, mas não tem dinheiro. Aí quer alugar o imóvel e usar o valor para pagar as custas. O que eu sugiro, então, nessa situação, tá? Eu tenho um caso igualzinho. Ninguém mora, ninguém tem dinheiro, né? E querem colocar... Inclusive, eles querem a ideia, né? É colocar para alugar durante determinado período, eu acho que vai ser 1 ano, para justamente conseguir levantar o dinheiro para pagar tudo. Coloquem uma administradora, uma imobiliária para administrar esse dinheiro, porque daí não vai ser nem fulano, nem ciclano, nem beltrano, não vai ter briga. A imobiliária está administrando, ela segura o dinheiro numa conta, foi aberta uma conta só para isso, normalmente uma conta poupança, rende pouco, mas está lá parada, rendendo, bonitinho, ninguém movimenta, e depois de um determinado período vai ter uma quantidade X lá de dinheiro. E aí, com isso, você já dá início ao processo de inventário, paga as custas iniciais, que geralmente não são baratas, e aí depois você pede prazo para o juiz para pagar o ITCMD sem multa. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. É uma saída muito boa, doutora Mariana. Eu faço muito no escritório e resolve, tá? Quando há litígio. Inclusive, amanhã eu tenho reunião com o cliente justamente de um caso assim. Não sei se te ajudei, espero que sim. A gente tem mais algumas perguntas, mas aí a gente vai deixar todas agora para o final, porque senão você não vai conseguir concluir todos os seus ensinamentos. Não, então, ao final, agora, a gente vai ficar aqui até amanhã. Inventário, o povo ama dizer, gente, vocês amam inventário, vai dizer. E tem muita dúvida, inventário, eu sei, o pessoal ama. Mas aí a gente vai deixar, todas as perguntas estão sendo assim, aqui guardadas para a gente fazer ao final, tá bom? Tá bom, eu vou passar rapidinho. Então, eu trouxe ideias gerais, tá, gente? Justamente essa é o objetivo, a gente discutir, trazer questões práticas. Então, eu vou finalizar aqui com algumas ideias gerais dos meus slides e a gente já parte para as respostas aqui dos questionamentos de vocês, tá? Eu fiz um resumo aqui em 14 pontos do procedimento do inventário, tá? Eu coloquei os artigos aqui ao lado para auxiliar. Eu sei que tem advogados experientes no grupo, mas tem jovens advogados, tem acadêmicos. Então, para que vocês tenham uma noção e consigam se situar dentro do procedimento aí, caso se deparem com uma ação de inventário judicial, tá? Então, pedido de abertura, e muita gente já me perguntou isso, gente, parece básico, mas não é. Muita gente já ficou desesperado quando pegou um processo de inventário, dizendo assim, mas meu Deus, é muito documento, eu vou ter que relacionar tudo, eu estou desesperado, o prazo são 2 meses, e agora, o que eu faço? Gente, é apenas uma petição de pedido de abertura informando o óbito do sujeito e pedindo a nomeação de inventariante. São 2, 3 páginas no máximo. Você não precisa relacionar todos os bens, trazer todos os herdeiros. Não, é só um pedido de abertura. O que você faz no pedido de abertura? Você informa o óbito
requer a nomeação do inventariante, e aí, obviamente, vai dizer que no momento oportuno vai trazer a relação dos bens, a relação de todos os herdeiros, e aí vai dar o segmento no inventário. É apenas isso. Por isso que o prazo também é exíguo por 2 motivos. Primeiro, porque o pedido de abertura é simples, e segundo, porque o prazo, na verdade, não é um prazo para que você resolva tudo, mas sim para que você pague o imposto. A gente vai ver que a questão é tributária, a questão não é tão voltada ao direito processual, e sim tributário, tá? Depois que você faz o pedido de abertura, vai ter aquele despacho, gente, que quem está acostumado aí com o processo de inventário, às vezes tem 30 itens, né? Você até chora quando vê aquele despacho. 2, 3 páginas de itens do despacho inicial. Você fala, meu Deus, quanta coisa para fazer. E o juiz, normalmente, nesse despacho inicial, traz a nomeação do inventariante lá, fulano de tal, que você indicou na sua petição inicial. O termo de inventariante do 617, antigamente, você tinha que pedir para o cliente até lá assinar, ele tinha que ir até o cartório, era tudo físico, aquela coisa, né? Hoje em dia, ele já diz que já foi nomeado, não há necessidade de que a pessoa vá até lá. Mesmo no online, até um tempo atrás, eles imprimiam, o cliente assinava e depois escaneava e juntava no processo online, tá? Agora, eles não fazem mais isso. O juiz já se dá por nomeado o inventariante. Aí sim, é aberto um prazo para que você apresente as primeiras declarações, você vai informar tudo e mais um pouco. 620, gente, o advogado que atua em sucessões tem que decorar, não pode esquecer nenhum detalhe, tem que colocar tudo que está no 620, porque é lá que você vai apresentar todos os detalhes relacionados à abertura da sucessão do falecido. Não pode esquecer nada, tá? Se não houver, obviamente, acordo, ou se houver a supressão de qualquer um dos herdeiros no ajuizamento daquele inventário, o que eu sempre faço, colocar todos os herdeiros, caso haja consenso, na inicial ou nas primeiras declarações. Estão todos concordes, todos com assinatura de procuração, para suprimir a fase de citação. Tá? E aí eu consigo suprimir uma fase. Olha, excelência, está todo mundo aqui, todo mundo concorda, não tem problema, não tem dívida, não tem nada. Aí você consegue suprimir uma fase. Se não, vai ter a fase de citação dos interessados, os herdeiros suprimidos, que não foram citados, que não foram mencionados, deverão ser para que se manifestem em sede daquele inventário. Aí eu tenho a manifestação dos interessados, seguido pela avaliação dos bens. E aí, claro, gente, não dá para entrar em detalhes sobre a avaliação dos bens, que é um mundo, como avaliar bens dentro do inventário, tá? E aí vem aquela parte mais simples, né? Os automóveis através de tabela FIP, e os imóveis é um mundo à parte. Eu tenho os valores venais dos imóveis, os valores de referência dos imóveis, no caso do estado de São Paulo, que é uma grande celeuma, inclusive a gente tem que entrar inúmeras vezes com mandado de segurança, porque o valor venal de referência é um valor maior se comparado ao valor venal do imóvel, que consta no carnê do IPTU, isso para o estado de São Paulo, que é onde eu mais atuo. E aí eu tenho o valor de mercado do imóvel. Eu tenho 3 valores para discutir aqui dentro de bens imóveis. Qual valor colocar? Depende, é uma questão tributária. Então eu digo que o advogado sucessório tem que ser um pouco tributarista também. Ele não é só um advogado civilista ou processualista. Ele tem que ser tributarista. Ele tem que colocar, na verdade, dentro do cálculo dos valores que ele está fazendo a avaliação de bens imóveis, os valores dos impostos, tanto ITCMD como o imposto de renda. Não se esqueçam que depois, no ano seguinte ao óbito, o contador da família vai ter que fazer a declaração de final de espólio daquele sujeito que faleceu no ano anterior. E aí ele vai ter que, obviamente, colocar tudo aquilo que houve de partilha e todos os herdeiros que receberam aqueles bens, e vai ter que alinhar todas aquelas declarações da quantidade de herdeiros. E se eles realmente receberam um valor muito acima, eu vou ter ganho de capital, e aí eu vou ter, enfim. Tem toda uma questão tributária, viu, gente, que envolve aqui. Então, a avaliação dos bens, nitidamente questão empresarial e questão de bens imóveis, é um capítulo à parte da sucessão. E muitos aqui têm que se atentar a esses inúmeros detalhes, tá? Feito tudo isso, a avaliação de bens tem questão de perito avaliador, às vezes um herdeiro não concorda com a avaliação dada pelo outro, e aí tem impugnação. É uma fase que muitas vezes demanda bastante tempo quando não há consenso entre os herdeiros, tá?
Acabado tudo isso, aí sim eu vou ter as últimas declarações, realmente para dizer, olha, agora fechamos questão de bens, valores, herdeiros, todos citados, se manifestaram, tudo certinho. Aí sim eu vou ter o pagamento do ITCMD de dívidas, se eventualmente elas existirem, pedidos dos quinhões de cada um dos herdeiros, remessa ao partidor para que analise se de fato houve os quinhões devidos para cada um deles dentro daquilo que a lei determina e dentro de uma igualdade entre os herdeiros, decisão da partilha, manifestação sobre esboço da partilha, aí vem a sentença e finalmente estão sonhando na expedição do formal de partilha quando há vários herdeiros ou a carta de adjudicação no caso de herdeiro único. Vejam, gente, esse procedimento é para o inventário judicial comum, aquele residual, onde você tem aí, muitas vezes, 10 anos de inventário rolando. Inventários complexos, muito patrimônio, muitos herdeiros, litígio, briga, aquela coisa toda, tá? Caro, muitas vezes, que às vezes é a regra, dependendo do tipo de sucessão que você costuma pegar no seu escritório, tá? Mas eu tenho arrolamento, são casos mais simples, eu trouxe aqui que é a forma simplificada de inventário, rito mais rápido, mais célere, mais fácil. E aí eu tenho as duas modalidades, a primeira é o arrolamento sumário, do 659, eu tenho herdeiros capazes, maiores e concordes, tá? Muitos vão dizer, ah, mas herdeiros capazes, maiores e concordes, eu posso ir no inventário extrajudicial. Concordo com vocês. Mas se a família não quiser ir realizar o inventário em cartório, ainda posso manter desta forma? Posso, não tem uma obrigatoriedade de realizar mediante escritura pública em tabelionato. Ainda posso manter pela via judicial o arrolamento sumário, todo mundo concorda, é um procedimento mais simples, não quero pagar os emolumentos do cartório, muitas vezes quero aí realizar um pedido de gratuidade, às vezes tem valores aí menores, sem problema, tá? Então, ou eventualmente tem algum tipo de problema para ir no cartório, enfim, é uma opção da família, tá? Eu sempre oriento, obviamente, gente, é muito mais rápido fazer um tabelionato, mas a lei está aí para servir de opção para a família, tá? E uma outra situação dentro do arrolamento sumário também é quando só tem um herdeiro, também eu tenho essa opção, bom? O 660 mostra como é simples o arrolamento sumário. Na petição, eu já coloco tudo, tá? Eu coloco aqui o requerimento de nomeação de inventariante, declaração dos títulos dos herdeiros, bens do espólio, já coloco todos os herdeiros, já atribuo os bens para fins de partilha. Então, tudo aquilo que eu colocaria no rito comum, através das primeiras declarações, no arrolamento sumário eu coloco tudo de uma única vez, quando eu dou entrada na ação. É muito mais simples. Aqui eu não tenho discussão de TCMD, tá? Teoricamente, essa discussão, caso haja a fazenda pública que vai correr atrás, isso de maneira expressa o CPC traz também, para realmente ter uma questão da celeridade. E aí vem o rolamento comum do 664, que é uma questão de valores. Patrimônio total dos bens deixados for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, tá? O caput do 664 trata isso de maneira expressa. O rito é um pouquinho mais complexo do que o arrolamento sumário, mas o parâmetro é uma questão de valores propriamente dito, tá bom? Aqui também eu trago a questão de atribuição de valores aos bens do espólio, plano de partilha, também é mais simples, claro, do que o inventário residual comum, que é aquele que eu trouxe os 14 itens, que é um procedimento muito mais complexo, tá? Existência de testamento. A gente está passando um pouquinho mais rápido, até para poder responder as perguntas de vocês, tá? Mas qualquer coisa, por favor, já deixem a perguntinha para a professora Juliana. Existência de testamento. Essa parte, gente, do 610 está na lei, mas não é o que funciona, não pegou, né? O 610 fala, havendo o testamento interessado incapaz, proceder-se ao inventário judicial. Esqueçam o 610, pelo menos no que tange ao testamento. Por quê? Muitos devem estar se perguntando, quando tem testamento, eu consigo fazer inventário em cartório? Claro que consegue. O STJ, a quarta turma, já decidiu isso em outubro de 2019, gente, já não é tão recente isso. O STJ já disse, é possível inventário extrajudicial, ainda que exista testamento. Eu faço bastante, inclusive, no escritório, né? Se os interessados forem capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado.
desde que o testamento tenha sido previamente registrado judicialmente, claro. Então, eu tenho que passar previamente, né, pelo registro judicial daquele testamento. Eu preciso, depois disso, ainda ajuizar o inventário judicial? Não. Posso entrar com inventário extrajudicial, mesmo que o 610 diga o contrário. Então, tem gente que ainda bate na tecla que eu preciso entrar com inventário judicial. Não mais, desde outubro de 2019. Tá? E ainda complementa, a quarta turma ainda disse, ou haja expressa autorização do juízo competente. Posso ajuizar inventário extrajudicial, mesmo com a existência de testamento, desde que eu siga todos esses critérios estabelecidos pelo STJ, claro, tá? Então, é um detalhe importante aí que, às vezes, eu já vi alguns colegas que achavam que era obrigatório ingressar com inventário judicial. Não é, tá, gente? Não é. Eu trouxe enunciado 16 do IBDFAN também, né, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que diz o mesmo, não precisa, pode entrar com inventário extrajudicial, tá bom? E como saber se o sujeito deixou ou não testamento, se o falecido deixou ou não testamento? Fazer uma pesquisa no Colégio Notarial do Brasil. Dá uma googada, você vai encontrar lá o Colégio Notarial do Brasil, busca certidão de inexistência de testamento, paga a taxa, preenche a declaração, em 48, 72 horas já baixa lá para saber se ele deixou ou não testamento. Super simples e rápido, ok? Prazo do inventário, 2 meses a contar da sucessão. E esse é um detalhe importante. Muita gente pergunta, por que 2 meses e por que esse prazo, né? Esse prazo, na verdade, como eu disse no início, é um prazo tributário. Porque esses 2 meses, seja para âmbito judicial ou extrajudicial, vai servir para balizar o recolhimento do ITCMD. Vou dar um exemplo rápido, tá? Se você está ajuizando aí, eu falo ajuizar, gente, mas é pela força do hábito, né? Se você está entrando com um inventário extrajudicial, são 2 meses, muito bem, você vai contar lá da data do óbito da pessoa. Mas, quando você vai assinar a escritura de inventário extrajudicial, você pode assinar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses depois do óbito, não tem problema. Desde que você tenha recolhido ITCMD dentro dos 2 meses. Então, muitas vezes, o que eu faço? A documentação tem truncada, né? Às vezes falta uma documentação que vai demorar muito tempo, está atrasado. Eu faço muito inventário que um dos herdeiros reside fora, precisa pegar a procuração pública em consulado. Com essa pandemia, está fechado o consulado, aquele caos. O que a gente faz? Pega toda a documentação que vai ter obrigatoriamente repercussão financeira patrimonial, que vai ter, consequentemente, uma repercussão no ITCMD, levanto tudo isso e calculo o ITCMD. Faço a declaração de ITCMD, passo as guias para os clientes, eles pagam dentro dos 2 meses. Pagou, respira, pagou a guia. Pronto, não paga multa, não paga juros. Depois espera chegar o documento que faltava. Já passou os 2 meses? Não tem problema. Passou 2 meses e meio, passou 3 meses, passou 4 meses, assina a escritura. Mas o seu cliente já está resguardado, ele já não vai mais pagar aquela multa que incide sobre o imposto. Então, os 2 meses, na verdade, serve para balizar a questão do recolhimento do imposto. Quando você está no judicial, é um pouco mais fácil, você não precisa ficar correndo feito uma doida, porque você pode pedir para o juiz prazo para esse recolhimento. E aí, quando você, inclusive, faz a declaração, tem um campo para você colocar se o juiz deu um prazo suplementar para o recolhimento ou não, justamente para não incidir a multa lá no final, quando ocorre a emissão das guias. Tá? Então, é justamente nesse momento que você vai colocar lá, olha, eu requeri prazo para o juiz, ele me deu lá um prazo suplementar de X. E aí você não tem a incidência das multas e dos juros sobre o recolhimento do imposto. Então, vejam, é um prazo que, na prática, tem, na verdade, uma repercussão tributária, tá? E o 611 ainda fala, gente, ultimando-se a 12 meses, né? Ou seja, teria que terminar, teoricamente, 1 ano, mas não é o que ocorre na prática, porque o juiz pode prorrogar todos esses prazos, né? Um outro detalhe importante também, que eu trouxe aqui para vocês, é o 612, e aí depois eu trouxe o 628 também, que fala de questões de direito com relação a fatos relevantes que possam ser provados por documento, só remetendo para vias ordinárias questões que dependam de outras provas. A mesma coisa fala o 628, parágrafo 2º. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, tá? Aí vem a seguinte questão, né? Eu suspendo o inventário?
Exemplo clássico, tá? Quando eu consigo comprovar questões outras que não inventaram por prova, união estável, junto lá foto, junto uma série de outros documentos comprobatórios de que aquela união estável de fato se deu por determinado período. Não há necessidade de nada além daquilo, o juiz diz, ok, realmente, se opera aqui a união estável, a fulana é meeira, ok, tranquilo. Agora, se entra no inventário um fulaninho dizendo, sou filho, hello, vocês não me conheciam, sou irmão de vocês, ajuizando aí um reconhecimento de paternidade. Gente, só a prova documental muitas vezes é insuficiente. E aí? Há necessidade, muitas vezes, de que o juiz da sucessão remeta às vias ordinárias, às vezes precisa fazer exame de DNA, precisa de uma série de outras provas para realmente saber se o fulaninho é ou não filho do falecido. E a pergunta é, suspende o inventário, fica tudo parado enquanto se descobre se o fulaninho é ou não filho do falecido? A resposta é negativa, eu não suspendo o inventário, porque o final do parágrafo 2º diz, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Aqui, ele determina a questão do herdeiro excluído, mas, de maneira analógica, eu posso, na verdade, determinar com relação a outras situações. E o exemplo clássico é desse filho que não tinha o seu reconhecimento em vida. Então, eu reservo o quinhão daquilo que seria... Então, ele teria 1/3, teria 1/4, teria 1/5, teria X% do quinhão daquele espólio do fulano falecido. Reservo aquele quinhão dele, não suspendo o inventário, continua normalmente tramitando, andando, enquanto a ação de reconhecimento de paternidade tem o seu devido andamento. Se acabou o inventário, está lá reservado o quinhão. Era filho, ele levanta o quinhão. Não era filho, aquele quinhão reservado se divide entre os demais herdeiros. Por isso que eu fiz questão também de colocar esses 2 artigos, porque eles são importantes. Muita gente requer suspensão do inventário, gente. Você não requer suspensão do inventário, até porque o juiz não suspende, justamente em razão desses 2 dispositivos. Isso é importante. Beleza? É uma questão processual importante. Eu trouxe aqui também 2 dispositivos relacionados ao inventariante, tá? Não vou ler os incisos aqui com vocês, mas quem pode ser inventariante? Muita gente acha que só pode ser inventariante os herdeiros ou o cônjuge. Gente, muita gente pode ser inventariante, inclusive pessoa estranha. Uma vez me ligou uma colega dizendo assim, doutora, um absurdo, o advogado está tentando nomear uma pessoa estranha, nada a ver com a família, completamente aleatória, como inventariante, o juiz concedeu, que absurdo. Gente, o inciso 8º diz que pode. Tem uma ordem de nomeação, obviamente, a depender do caso concreto, pode chegar ao inciso 8º. Então, na prática, qualquer pessoa pode ser inventariante, tá? Então, eu fiz questão de colocar aqui também. Depois vocês deem uma lida no 617, que é importante. O 618 e 19 fala dos deveres do inventariante. Eu vou resumir em 2 palavras aqui. Administração e fim, dar fim ao condomínio. É isso. O inventariante tem que administrar e colocar fim ao condomínio. Esses são os deveres principais dele. Claro, tem outros, alienar bens, transigir em juízo, porque ele representa em juízo, espólio, pagar dívidas, etc, etc. Mas o grosso é administração e colocar fim ao condomínio que se opera aí com o espólio. Cumulação de inventários do 672, também é importante, tem um pouco a ver com a pergunta da doutora Mariana, tá? Que é justamente aquelas situações, gente, em que, infelizmente, na pandemia, acontece muito, a gente presencia muito na prática. Morre o marido essa semana, a mulher na semana seguinte, né? Os 2 com Covid, os 2 são internados, um morre uma semana, o outro na semana seguinte, tá? 2 morreram. Aí agora, tem que fazer inventário de um, espera, faz do outro? Não. Dá para fazer os 2 inventários juntos. Cumulação de inventários cumulativos. Dá para fazer? Dá. Tanto judicial ou extrajudicial, tá? Faz os 2 inventários conjuntamente, tanto faz. Existem alguns requisitos que o 672 traz, claro. Eu trouxe os requisitos aqui. Primeiro, identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Então, eu tenho que ter os mesmos herdeiros ou legatários. Nesse meu exemplo, eu tenho os mesmos filhos, tá? Ah, mas e se, no caso do pai, ele tinha
um filho fora do casamento. Aí já dá problema. Muitos juízes negam a acumulação de inventários, dizendo que não há identidade total entre os herdeiros. Isso aconteceu comigo no inventário. Eu pedi acumulação de inventários, o juiz negou, dizendo que a relação de herdeiros da mulher era diferente da relação de herdeiros do homem, em razão dele ter tido um filho fora do casamento. Aí não consegui. Segundo requisito, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. Então, tem que ser as mesmas. Terceiro, dependência de uma das partilhas em relação à outra, tá? Então, claro, tem que ter dependência entre as heranças deixadas. E aí, claro, vai depender muito do regime de bens, vai depender se havia bens particulares, só bens comuns, enfim. Então, cada caso é um caso, você tem que analisar diante da mesma situação se dá para acumular inventários ou não. Eu tive um caso, gente, que faleceu o sogro da minha cliente, dali alguns meses, o marido dela, alguns meses, um dos filhos dela, e depois de uns 2 anos, um dos cunhados dela. Morreram 4 pessoas. Inventário judicial, e aí começou, né? 4 óbitos. Eu tentei acumular alguns, alegando algumas identidades. Uns o juiz deu, outros não. Então, assim, vocês vão ter que analisar diante daquele caso concreto se há os requisitos do 672 para tentar acumular. Isso dá celeridade, claro, torna o inventário muito mais rápido. Então, depende muito de cada caso, né? Uma outra questão importante é a resolução 35 de 2007 do CNJ, que diz o seguinte: você entrou com o inventário judicial, mas a família falou, está demorando demais, doutor, mudei de ideia, o que era menor de idade se tornou maior de idade, posso suspender ou desistir do processo e mudar para o inventário extrajudicial? Pode, artigo 2º. Ou você pede a suspensão por 30 dias, ou você desiste da via judicial e corre para o cartório para ser feliz. Tá? Então, existe essa possibilidade também. Beleza? Recurso no inventário, 1015, inclusive foi uma live da professora Juliana Magatti, semana passada lá na OAB de Osasco, ela falou bastante sobre agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre. E aí você vê lá no finalzinho do parágrafo único, vem processo de inventário, né, gente? 99% das coisas relacionadas a inventário, agravo de instrumento, tá? Só para relembrar também para quem havia se esquecido desse detalhe aqui relacionado a isso. E a gente já está chegando nos nossos finalmente. Eu trouxe aqui também a possibilidade de alvará, porque muita gente acha que tudo é inventário, 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 inventário. Nem tudo, gente. Existem muitas coisas que você resolve via alvará judicial. É mais rápido, mais barato, mais fácil para advogado. Trouxe a Lei 6.850 de 80. Conta de FGTS, fundo de PIS e PASEP, restituição de imposto de renda, saldo bancário e conta poupança, fundo de investimento, até 500 OTN, alvará judicial. Tudo com alvará judicial, não precisa entrar com inventário, tá? Liberação de veículo automotor, ponto de interrogação. Por que eu coloquei isso? Tem juiz que aceita, muito juiz aceita, quero vender carro, liberação para venda de carro, de veículo automotor. Falei, você deixou um carrinho, quero vender, tem que fazer inventário? Gente, eu já entrei com várias alvarás e consegui, fui lá, vendi, seja feliz. Tem juiz que não aceita. Como saber? Só tentando. Então, eu coloquei uma OBS aqui, uma observação para você tentar resolver isso de uma forma mais rápida para o seu cliente, tá? O ITCMD não dá tempo, né, da gente tratar, teria que ser uma outra oportunidade para a gente tratar do imposto de transmissão, causa mortes e doação. Realmente é um imposto complexo, tem muitos detalhes, muitas nuances, possibilidades de isenção. Só um detalhe que eu não posso deixar de dizer é sobre o patrimônio líquido transmitido, ou seja, você paga as dívidas, depois do que sobrar, você paga aí os 4%, que é em São Paulo. Lembrando, gente, que pode chegar a 8% dependendo do estado, não é barato. Eu coloquei a lei em São Paulo, é 10.705 de 2000, que regula o ITCMD aqui no nosso estado, tá? Coloquei novamente os meus contatos, passei rapidamente aqui, é muita informação, seria um curso à parte de processo de inventário. Espero que vocês tenham gostado e vamos às perguntas, gente. Muito obrigada pela atenção de todos. Vou aqui interromper o compartilhamento para a gente responder a todos os questionamentos. Vamos lá.
Obrigada, professora Verônica, pela sua excelente explanação. Ninguém melhor do que a professora Verônica para falar de inventário, gente. Eu realmente não conheço outra pessoa que seja assim, que tenha tanta expertise quanto ela. E já deixaram aqui nos comentários para você voltar. A Gisele está pedindo para você voltar para tratar só de TCMD. Gisele, a gente vai colocar no nosso planejamento para que a professora Verônica retorne para poder falar de TCMD, tá? A gente não vai conseguir fazer todas as perguntas, tendo em vista adiantado da hora. A professora Verônica disse no começo do nosso grupo de estudo que daqui a pouquinho ela tem uma live também no canal dela, no Marques Jur. Então, a gente selecionou algumas perguntas, as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente se compromete em encaminhar por e-mail para você, tá? Para que você depois consiga responder a todos. Eu vou começar pela pergunta do Ronaldo Beretta. Ele fala assim, boa noite. Em uma situação em que há imóveis sofrendo esbulho na posse, somente o inventariante tem a legitimidade para ação possessória, correto? Se sim, caso não faça, o que os herdeiros podem fazer, além de solicitar uma prestação de contas? Correto. O inventariante, ele tem legitimidade ativa e passiva para atuar, porque ele que representa o espólio. Então, obrigatoriamente, seja para ajuizar demandas representando o espólio, seja para defender demandas, então, no caso aí, é uma ação possessória, ele teria que, obrigatoriamente, ajuizar uma ação, né? No caso aí, seja no esbulho, ou uma reintegratória, ou uma questão de interdito proibitório, enfim, em nome de um bem imóvel que fizesse parte do acervo hereditário, tá? Então, essa primeira parte da pergunta, Ronaldo, tentando lembrar o nome aqui do colega, Ronaldo, tá? Eu estou com a pergunta dele aberta aqui. Então, essa primeira parte. Depois, se sim, caso não faça... Primeiro, ele tem que realizar a prestação de conta, sim, tá? Segundo, os herdeiros podem tentar ingressar na demanda, mas possivelmente o juiz vai entender que eles são partes ilegítimas, porque, na verdade, é o espólio que está sendo lesionado, não é o herdeiro em si. Já vi uma situação muito parecida, Ronaldo, em que os herdeiros, inclusive, ajuizaram uma ação contra o inventariante, pedindo ressarcimento, porque eles perderam o imóvel. Então, eles entraram com uma demanda indenizatória contra o inventariante em sede de prestação de contas e compensaram o quinhão desse herdeiro que perdeu uma porcentagem, uma parcela do seu quinhão em razão de não ter ajuizado ou não ter tomado as devidas medidas necessárias quando deveria no momento oportuno. Então, não foi um caso do escritório, mas de um colega que aconteceu exatamente isso. Houve prestação de contas e ação indenizatória contra esse inventariante que não tomou a medida quando deveria tomá-lo, porque o juiz vai entender que é parte legítima. A Pro Juliana, que é a processualista de plantão, o espólio, na verdade, é uma ficção jurídica, mas que tem que ser representado pelo seu inventariante, é como condomínio pelo síndico, não tem como. Então, por mais que se tente suprimir essa legitimidade, possivelmente o juiz vai dizer que não é parte legítima para figurar como no polo ativo ou no polo passivo da demanda, entendeu? Esse é o maior problema. Pro, a próxima pergunta é da Esther Muri. Ela fala o seguinte, inventário, 2 bens informados e 1 bem sonegado, que foi permutado no inventário da mãe do decujus. Seria necessário regularizar a permuta antes ou informar o bem irregular? Deixa eu ver se eu entendi o caso. Um bem foi sonegado, mas isso foi sonegado no inventário, foi sonegado na hora de eu realizar a declaração de TCMD? Não, ela diz o seguinte, que um bem foi sonegado porque ele foi permutado no inventário da mãe do decujus. Tá, entendi. Necessário regularizar a permuta antes ou informa o bem irregular. Se você colocou esse bem... Se você colocou esse bem no inventário da mãe, o que eu sugiro? Primeiro, você regularizar a permuta, tá, Esther? Por quê?
Porque se você informa essa questão do bem sonegado, primeiro, né, você vai ter uma questão tributária que envolve a sonegação. Esse é o primeiro detalhe. Toda vez que a gente tem problema de não declaração de patrimônio, índice de multa, a questão do ITCMD, índice de juros, então isso já vai gerar prejuízo para o seu cliente. Esse é o primeiro detalhe, tá? Então, sempre você regulariza a situação e aí você faz depois uma declaração retificadora, inclusive para regularizar a questão tributária, para depois você informar isso no novo inventário. É sempre regularizar, recolher e informar. Esse é o caminho mais correto para você tentar resolver a questão do bem sonegado, tá, Esther? Meu áudio fechou e ele não queria abrir novamente. Agora pronto, agora voltou. Pro, a próxima pergunta que a gente tem, e lembrando que as demais perguntas que a gente não conseguir responder, a gente vai encaminhar para a professora Verônica, é do Tiago Barbosa. Ele fala, professora, boa noite. O ITCMD é pago no curso do processo ou pode ser pago no registro do formal de partilha? Muitas famílias não têm condições de pagarem no curso do processo. Vamos lá, Tiago. Uma coisa boa para essas famílias é que o ITCMD agora pode ser parcelado. Então, você entrando no site da Fazenda do Estado, antigamente não dava, tá? Era parcela única. Hoje, você pode parcelar o ITCMD e ele tem que ser pago no curso do processo, tá? Então, pelo que eu entendi, porque assim, quando você pede o formal de partilha, já é o último ato do processo. Para que o formal de partilha efetivamente seja expedido, você já tem que estar com tudo certinho, inclusive com o pagamento do imposto. Só que se você realiza o pedido de parcelamento desse imposto, agora eu não vou me lembrar de cabeça, Tiago, quantas parcelas, tudo isso consta no site da Fazenda do Estado, tá? Você consegue minimizar o impacto do pagamento para o cliente. Uma outra situação que também dá para fazer, além de você fazer o pedido de parcelamento perante o site da Fazenda do Estado, é você pedir para o juiz um alvará judicial para a venda de um carro, por exemplo. Então, olha, a família não tem condições de pagar, mas vendendo um determinado bem ajuda a pagar pelo menos alguma parcela ou pagar a totalidade do imposto. O juiz defere para o pagamento do imposto e aí eles conseguem pelo menos quitar isso antes da expedição do formal. Por quê? No formal, lá vai constar tudo, inclusive as guias do ITCMD pagas, porque é esse documento que a família vai levar no cartório de registro de imóveis para registrar a partilha do imóvel, é esse documento que eles vão registrar tudo, então não tem como expedir o formal sem estar com a guia paga do ITCMD, entendeu? Mas dá para pedir alvará para vender bem, para pagar o imposto, e dá para pedir parcelamento perante a Fazenda do Estado. São duas situações que ajudam a família, Tiago. A próxima pergunta é da Tatiana Campos. Quando o proprietário de um imóvel falece, mas seus imóveis estão sob o usufruto de sua mãe, que ainda está viva e em posse dos bens. O decúdios deixa uma filha menor, mas essa não recebe nada, pois a usufrutuária está viva. Não lhe repassa nada. É possível cancelar o usufruto total ou parte dele, já que a única herdeira é menor? Na verdade, isso é uma grande discussão, viu, Pro? Porque, na verdade, quando eu tenho usufruto vidual, que é o antigo do Código Civil de 16, e aí eu tenho hoje, na verdade, o instituto em que eu tenho o direito real de habitação da viúva, ela não pode sair do imóvel. Qual que é o nome do nosso colega? Tatiana. Tatiana, você não vai conseguir tirá-la de lá, não é nem pela questão do usufruto, tá? É mais pela questão de que, se ela realmente era a viúva, né? Se ela é a viúva meeira e ela reside no imóvel, eles moravam naquele imóvel, fulano falece, você não consegue tirá-la de lá, até por uma questão do próprio instituto, muito parecido com o instituto quando você realiza a questão do divórcio e
a pessoa está há muitos anos morando no mesmo imóvel e você também não consegue tirar a cônjuge de lá até realizar a venda do imóvel, porque se tem a ideia de que eu tenho direito real de habitação da cidadã no imóvel. Então, assim, por mais que eu tenha uma menor, e aí, claro, ela não vai receber nada, não é bem que ela não vai receber nada, você pode realizar o inventário. A questão toda é que o bem imóvel e a moradia dessa viúva, desse bem imóvel, ela terá que ser resguardada até o falecimento dessa viúva, justamente por esse direito real de habitação. O maior problema é esse, tá? Eu já tive casos no escritório em que a família residia no imóvel, eu tinha vários herdeiros, eles tentaram tirar a viúva do imóvel, não conseguiam tirar de jeito nenhum a viúva do imóvel. Eles têm direito ao imóvel? Têm direito ao imóvel. A questão toda é a habitação, não é a propriedade do imóvel, são situações distintas. Você tem direito ao imóvel, mas não tem direito a tirar a pessoa que habita nele. Então, vou vender o imóvel? Você não consegue vender esse imóvel. Esse é o maior problema. Agora, e se você chegar num acordo, que foi o que eu já fiz no escritório, vende o imóvel, divide as cotas, e aí, se a pessoa aceita, não tem problema nenhum. O que eu sugiro que você faça? Um acordo entre todos os herdeiros, até porque envolve o menor, e aí você vai ter que fazer judicial, porque o Ministério Público tem que se envolver obrigatoriamente nesse procedimento. Então, o maior problema quando eu tenho questão de viúva é o antigo Instituto do Código Civil de 16, que o Código Civil atual de 2002 ainda tem alguns resquícios, que é manter a viúva ainda no seu habitat, né? Manter a viúva ainda sob a égide aí de não estar sem a sua moradia em razão do falecimento do marido, em razão do falecimento do cônjuge. Então, esse é o maior problema, tá? Então, eu já consegui resolver questões do escritório assim, realizando acordos, quando havia menores envolvidos em âmbito judicial, com o Ministério Público sendo ouvido, e com as devidas cotas para cada um. Mas é um pepino, viu? Porque realmente eu tenho essa ideia da doutrina da jurisprudência em termos de moradia, de resguardo à moradia da viúva meeira. Esse é o maior problema desse instituto, tá? Infelizmente. Pro, vamos lá. A próxima pergunta, a gente não conseguiu identificar o nome da pessoa, mas a pergunta está no seguinte sentido. No arrolamento sumário, não precisa fazer o ITCMD se houver um bem de valor baixo e com um único herdeiro? O ITCMD tem uma tabela de isenção. Então, na verdade, o que você tem que ver? Ver se aquele bem, se realmente for de um valor muito pequeno, muito ínfimo, realmente você não vai ter que recolher imposto, tá? Então, sugiro, eu coloquei nos slides aqui a lei 10.000 e pouco, tá? Que é a lei estadual aqui do nosso estado de São Paulo. Lá vai ter, gente, o artigo 7º, se não me engano, são isentos de recolhimento de imposto. Lá vai ter todos os valores. Então, por exemplo, se é bem que você tem como moradia, você não tem outro bem imóvel, tem um valor X de patamar, você não vai recolher nenhum valor de imposto. Então, a depender do valor do bem, você é totalmente isento de TCMD. O que eu sugiro sempre? Sempre que você receber os bens específicos, você olhar, eu sempre olho, pego lá valor X, pego a tabela, vejo se é isento. Se for, maravilha, você não vai nem ter preocupação com o ITCMD. Se não for isento, aí você vai ter preocupação com o recolhimento. O que eu falei com relação ao arrolamento sumário é o seguinte: no procedimento comum, obrigatoriamente, o juiz, num dos itens do despacho inicial, determina que você tem que recolher, a Fazenda do Estado tem que se manifestar no processo, inclusive ele junta a certidão de homologação do recolhimento do TCMD concordando com o recolhimento. Isso é juntado no processo de inventário. No arrolamento sumário, isso não é necessário. A Fazenda do Estado, depois, caso o recolhimento esteja errado, que entre com procedimento próprio administrativo para te cobrar caso o valor esteja menor. E isso no arrolamento sumário. No procedimento comum, não.
obrigatoriamente a Fazenda do Estado se manifesta e junta a certidão de homologação no processo de inventário. Então, são procedimentos diferentes. Mas se o valor for muito pequeno, vai ser isento automaticamente de recolhimento de imposto. Entendeu? Ok? Acho que ficou perfeito. Qualquer coisa as pessoas podem aqui também entrar em contato. A gente colocou aqui, a professora Verônica disponibilizou o e-mail dela, nós também disponibilizamos as redes sociais da professora Verônica. Então, dessa forma, não vai ter falta de comunicação com a professora Verônica. Estão me perguntando aqui que as perguntas que a gente vai mandar por e-mail, como que as pessoas vão ter a resposta? É só acompanhar o Instagram da professora Verônica, que ela vai responder todas as perguntas através de posts no Instagram. Tenho plena certeza disso, porque perguntas aqui, professora Verônica, é o que não falta. Eu estou vendo, tem muitas aqui, eu estou vendo. Perguntas aqui é o que não falta. E como eu sei que você tem uma live daqui a pouquinho, eu estou tentando aqui peneirar as que foram chegando. O doutor Carlos Eduardo pergunta o seguinte: se a Secretaria da Fazenda demorou 2 anos para homologar o ITCMD, foi cumprido o prazo inicial de 60 dias para ingresso, agora aguardamos a homologação judicial para o recolhimento. Haverá cobrança de multa? Se sim, podemos pedir a exoneração da multa ao juiz, inclusive antes da homologação? Olha, doutor Carlos, na verdade é o seguinte, quando você fica aguardando a homologação judicial para o recolhimento e demora mais do que o prazo dos 180 dias, tá? Porque aqui eu tenho o prazo de 60 dias para ajuizar a ação, é que eu não entrei em detalhes com relação ao ITCMD, né? Mas para você recolher, são 180 nesse caso, você pede prazo, tá? Pede prazo no judicial, os juízes costumam dar, e aí você não paga a multa. E quando você for fazer a declaração do ITCMD, lá tem um campo, você coloca lá, geralmente a Fazenda coloca assim: houve prazo prorrogado de homologação judicial para recolhimento do imposto? Aí você coloca aqui sim e você coloca a data. Porque quando você coloca a data, o próprio site reconhece que houve uma prorrogação do prazo acima dos 180 dias, e aí você não paga multa. Na hora deles gerarem a guia, não gera recolhimento nem de juros e nem de multa. Isso faz com que você pague só o valor do imposto mesmo. Então, o que eu sugiro, pelo que eu estou vendo, é judicial, peça prazo, tá? Diga que você entrou dentro do prazo, houve atraso em termos de homologação e peça prazo. Eu sempre faço isso, porque daí não gera para o seu cliente multa e juros. É uma saída, tá? A próxima pergunta é da Mari Carmen. Extrajudicialmente, é possível a acumulação mesmo sem a identidade das partes? Não, Mari Carmen, tem que ter identidade das partes, tá? Se não tem, porque a acumulação de inventários é possível, tanto judicialmente como extrajudicialmente. Mas um dos requisitos é a identidade das partes, porque eu preciso obrigatoriamente ter os mesmos herdeiros, né, ou legatários, que é essa identidade, senão os juízes não dão, e nos cartórios os oficiais também não reconhecem, tá? Eles têm várias resoluções do CNJ que determinam que eles seguem da mesma forma o determinado no CPC. Então, pode tentar, eles não vão aceitar. Infelizmente, você vai ter que entrar com inventários separados. Para a nossa penúltima pergunta, é do Tiago Fernandes. No caso de inventário negativo, também existe multa caso não tenha feito dentro dos 60 dias? Não, porque na verdade a multa incide sobre o líquido patrimonial deixado pelo falecido. Se não existe patrimônio, não existe recolhimento de imposto. Se não existe multa. Na verdade, é uma mera declaração de inexistência de bens deixados pelo falecido. E a nossa última pergunta, das tantas que estão chegando, mas que serão repassadas. E, Pro, fica aí a minha dica para responder por posts no Instagram, né? Gostei, Pro. A pergunta é do Kaique Santos. O de cujos falece, deixando companheiro e filhos. Entretanto, o falecido e sua companheira residiam em imóvel deixado pelo pai, já falecido do de cujos, o qual nunca foi inventariado.
É necessário primeiro inventariar o bem do pai falecido do decujus, para só então proceder o inventário do falecido? A companheira do decujus tem direito real de habitação sobre o bem? Vamos lá, primeira resposta. Tem que primeiro inventariar o do pai para depois inventariar o do filho, né, que morreu depois. Por quê? Os inventários têm uma ordem cronológica de falecimento, tá? Por isso que existe a pré-morte, não sei, né? Não deu tempo, é muita coisa dentro de inventário, é um mundo à parte. Mas a pré-morte é justamente, a gente fala pré-morte, quem morre primeiro, mesmo sendo filho, né? Então, se morre o filho antes do pai, é pré-morte, inclusive a gente tem que colocar isso dentro da sucessão. Então, quando você abre uma sucessão e a sucessão do seu antecedente não foi aberta, pode gerar problema. Então, o que eu sugiro, tá? Sempre abra daquele que faleceu primeiro. Nesse caso, foi o pai. Abra o do pai primeiro, porque o pai vai gerar direito sucessório do filho. Então, ele vai ter lá, sei lá, 1/3. Vamos dar um exemplo. Esse filho que tinha 1/3, quando você abrir o direito sucessório dele, vai entrar no patrimônio dele também esse 1/3 que ele recebeu do pai. Não tem como você entrar com o dele primeiro, porque como que você vai realmente colocar no patrimônio dele a herança que ele havia recebido do pai dele? Então, é sempre uma ordem lógica, gente. Quem morre primeiro, então vai deixar a herança para o fulano, que morre em seguida, deixa a herança para o ciclano, que morre depois, e assim vai. É uma ordem de falecimento cronológico, tá? Então, respondendo a primeira pergunta do Kaique, primeiro abre o inventário do pai para depois abrir o inventário do filho. Segundo, a companheira do decujus tem direito real de habitação sobre o bem. Bom, se o bem 1/3 era do filho, na verdade o bem, tudo vai depender, obviamente. Aqui é companheira, é comunhão parcial de bens, tá? Tudo vai depender, claro, se ele tinha outros irmãos ou não. Vamos supor que ele era filho único. Tem. Vamos supor que não, ele tinha aí outros irmãos, vivia em comunhão. Eu vou ter outros interessados naquele bem imóvel, né? Então, aí a coisa complica um pouco mais, tá? Porque daí eu vou ter o direito real de habitação. Primeiro, ele era uma viúva, mas eu vou ter também outros interessados, e outros irmãos também interessados naquele bem imóvel. Na teoria, teria, Kaique, mas isso é passível um pouco de discussão, tá? Até porque a união estável, aí eu já vi alguns julgados que tem algum entendimento um pouquinho diferente, apesar de eu discordar, tá? Mas respondendo aí de bate-pronto, sem analisar o caso com detalhes, teria, tá? Foram essas duas questões? Foram. As demais perguntas, eu já encaminhei para a professora Verônica, enquanto ela estava aqui respondendo. No chat aqui, a gente colocou as redes sociais da professora Verônica. E o material, você autoriza a disponibilizar o material para a gente? Claro, eu te mando os slides. A professora Verônica vai disponibilizar os slides estarão disponíveis no nosso grupo do WhatsApp, onde o link foi colocado aqui também no chat. E, você disponibiliza também a palestra para o canal do YouTube da Subseção? Aqui claro, a gente pergunta na lata, que é para não dar tempo da pessoa desistir. Pode deixar. Da pessoa correr. Eu quero mais uma vez, Pro, agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouquinho. Eu quero mais uma vez agradecer isso. Estão dizendo aqui que estão ansiosos pela palestra de ITCMD. A gente vai programar. Mais do que convidada, né? Exatamente, mais do que convidada para voltar, para a gente poder conversar aí sobre ITCMD. As portas da subseção de São Bernardo estão sempre abertas para você, sinta-se em casa, venha sempre que tiver vontade. A gente espera que essa pandemia acabe logo, para que você venha tomar um café com a gente, conhecer a nossa nova sala no fórum, que foi reformada, conhecer a nossa casa, que está passando por uma reforma também. Sinta-se mais do que convidada. E eu quero aqui agradecer que eu não tinha, tive uma falha, não vi no início da palestra, a presença do Dr. Cláudio, que é presidente da Comissão de Prerrogativas, que está aqui com a gente também. Vi a presença de alguns advogados, alguns ex-alunos que hoje são advogados. Mas, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu espero que a gente se encontre em breve. E espero que no mês que vem você esteja aqui nos prestigiando novamente, assistindo ao nosso próximo grupo de estudo.
Muito obrigada, Pro. Eu amei, eu amei. Desculpa não ter respondido todas as perguntas. Eu sei que sucessões, gente, assim, envolve direito de família, envolve direito tributário, é um mundo à parte, é muita coisa, são muitos detalhes, mas eu vou disponibilizar os slides, é motivo para voltar, para tratar de TCMD, disponibilizo, enfim, a live também, pode postar no YouTube. Eu realmente gostei muito da receptividade, São Bernardo realmente sempre sendo muito receptivo. Adorei conhecer a doutora Tabata, todos os membros. Igualmente, doutora. Muito obrigada, gente, são muito acolhedores. Pro, o que dizer da Pro Juliana, que sempre nos acolhe muito bem, eu e o professor Josafá. Todas as lives que nós fazemos juntos, quando ela vai em Osasco, quando a gente vem a convite dela também nos eventos, é sempre muito gostoso, prazeroso, sempre muito leve, a gente se sente muito bem, realmente. Muito obrigada a todos que estão aqui no chat, que fizeram os comentários. Eu espero realmente ter sido clara que sucessões não é uma matéria simples, são muitos detalhes, né? São muitas nuances aqui, mas eu realmente agradeço de coração. Estou nas minhas redes sociais para quem precisar tirar dúvidas. Vou responder todo mundo nos posts, tenho certeza disso. E agradeço toda a diretoria da OAB São Bernardo do Campo pela disponibilidade, pelo convite. Estarei sempre à disposição para próximas lives. E eu e o professor Josafá estamos sempre aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Gratidão, viu? De coração. Obrigada. Obrigada, Pro. A gente se encontra, então, o grupo de estudo ele volta mês que vem, com um novo tema envolvendo o processo civil. Aí a gente espera que todos tenham gostado desse evento e que a gente se encontre no próximo mês. Quero deixar também aqui mais uma vez o meu agradecimento a toda a diretoria da subseção da OAB de São Bernardo do Campo, em nome do presidente, Dr. Luiz Ribeiro. Quero agradecer também a doutora Tabata, que é coordenadora do projeto, a Sarática, que está aí caminhando em comissão de processo civil, e agradecer que é funcionária da OAB e que está aqui nos ajudando neste evento. Gente, muito obrigada pela presença de todos, uma boa noite para vocês, e a gente se encontra mês que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite a todos. Tchau, boa noite a todos.